Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje a segunda aula do módulo de automação de escritório, exatamente no dia 18 de outubro, às 7 horas da noite aqui em Recife. Passar a palavra agora para minha amiga Tatiana, que vai ser a mediadora de estúdio de hoje. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós estamos com um pequeno problema em relação a vocês mandarem mensagem para a gente. Então, eu vou pedir para vocês adicionarem o MSN da mediação. É mediador@grupoteleporte, esse T é mudo, grupoteleporte.com.br. mediador@grupoteleporte.com.br. Joia, obrigado Tatiana. Vamos agora iniciar. A aula de hoje vai ter um pouco mais de conteúdo. A aula passada a gente aprendeu como fazer uma mala direta, vimos um pouco dos programas que a gente utiliza para automação em escritório e hoje a gente vai ver um pouco mais a fundo algumas ferramentas do Excel, fórmulas em geral, né? Eu estava comentando assim, algumas pessoas me perguntaram, e vai ter o que na aula de hoje? Alunos não, né? Porque até agora nenhum aluno teve dúvida, mas aí eu sempre converso com um amigo ou outro, dizendo, vou dar aula hoje, aí vai ser de quê? Aí é o que eu estou dizendo, hoje, para quem não sabe muito sobre o Excel, uma excelente aula para a gente sair daquele usuário básico e começar a iniciar o usuário intermediário no Excel. Então, quais são as competências que a gente vai desenvolver? Organização de documentos eletrônicos, e vamos construir planilhas eletrônicas para automatizar rotinas financeiras e orçamentárias. A primeira parte da aula, a gente vai aprender a proteger um arquivo em geral, né? Pode ser do Word, do Excel, um PowerPoint. Depois a gente vai aprender no Excel a proteger uma planilha, a proteger a pasta de trabalho. Comparado à aula passada, do ano passado, eu acrescentei esse tópico de conceitos básicos, onde eu coloquei todas as fórmulas, como achar as fórmulas do Excel, as fórmulas iniciais, certo? E vamos passar também pela validação de dados, que seria um determinado campo no Excel, uma célula, só poder receber um número ou um valor de uma lista. A gente vai aprender a fazer isso hoje. Então, primeiro passo, a gente vai aprender a proteger um arquivo. Proteger um arquivo ou parte dele, fazemos com que ele não esteja acessível a qualquer usuário. Será sempre necessário digitar uma senha. O que quer dizer isso? Quando você dá 2 cliques no arquivo, antes dele abrir para o usuário, ele vai abrir um campozinho para você digitar a senha. E aí pode ser um arquivo do Excel, pode ser um arquivo do PowerPoint, pode ser um arquivo do Word. E o atalho no Excel 2007, nas outras versões é um pouco diferente. Mas no Office, em geral, né, no Word, no Excel, no PowerPoint, no Office 2007, a gente vai clicar naquele botão lá do Office, vai em preparar, criptografar documento. Então eu vou abrir aqui o Excel, certo? Já deixei aqui aberto. Vou dar um zoom. Aqui, ó. Vamos lá. Tá vendo aquele botão lá do Office, lá em cima? Pronto, você já vai clicar nele. Vai em preparar, criptografar documento. Vou dar um zoom, certo? Essa é a terceira opção. Essa opção tá tanto no Word como em todos os outros programas do Office 2007. Então, quando a gente clica nele, preparar, criptografar documento, ele vai pedir uma senha. Cuidado, porque se você esquecer a senha, vai ter um problema. Provavelmente deve existir algum programa para quebra dessa criptografia. Mas aí coloca uma senha que você vai se lembrar sempre, certo? Eu vou botar 1, 2, 3 de senha. 1, 2, 3. Quando eu der OK, ele vai pedir novamente a senha para confirmar. Eu coloquei de novo 1, 2, 3. OK? Então eu vou salvar esse documento. Uma pasta de trabalho no Excel. Vou salvar somente como teste Excel lá na área de trabalho para a gente ter acesso a ele. Salvei, certo? Deixa eu só botar aqui um testezinho. Pronto. Vou fechar o Excel. E agora, quando eu tentar abrir esse arquivo, teste Excel,
ele vai me pedir uma senha. Observem que no fundo ele está azul, ele não abre nem para você ver o que é que está nesse arquivo. Se eu botar a senha errada, eu vou botar 1. Ele não abre. A senha fornecida não está correta. Verifique se a tecla Caps Lock está desativada. Enfim, não abre. Ele abre somente o Excel normal. Vou abri-lo novamente, digitando a senha correta. 1, 2, 3. E aí ele abre o meu arquivo. Ok. Vamos seguir adiante. Aí aqui embaixo eu coloquei para vocês o atalho para achar como proteger um arquivo, certo? O botão do Office, preparar e escolhe a opção criptografar documento. Para proteger a planilha, essa é a opção exclusiva do Excel, né? Porque observe esse último item, planilha versus pasta de trabalho. A gente tem que saber diferenciar, né? O nome do arquivo do Excel como um todo, a gente chama do arquivo de pasta de trabalho. Agora, cada pasta de trabalho do Excel contém uma planilha. Então, são dois tipos de proteção diferentes. Eu posso proteger a minha pasta de trabalho ou só uma planilha na minha pasta de trabalho. E a gente está falando agora de proteger uma planilha da pasta de trabalho. Então, vamos voltar para o Excel, certo? Eu coloquei aqui, ó, aba revisão, proteger planilha. É o local que a gente vai achar como proteger a planilha. A gente vai na aba lá em cima, ó, tem início, inserir, layout de página, fórmulas, dados, revisão. E a gente escolhe essa opção aqui, ó, proteger planilha. Vou dar um zoom para vocês verem. Certo? Quando a gente escolher proteger planilha, a primeira coisa que ele vai pedir é uma senha. Vou botar a mesma senha, 1, 2, 3, certo? Quando eu clicar OK, ele vai pedir de novo para eu redigitar essa senha. Só que antes de eu clicar OK, vejam essas opções aí embaixo, ó. Selecionar células bloqueadas, desbloqueadas, formatar célula, formatar coluna, linha. Isso são os tipos de bloqueio que a gente vai atribuir, que a gente pode atribuir para proteger essa planilha. Eu vou deixar só essas duas aqui a princípio, para a gente fazer uma brincadeira, certo? Quando eu der OK, como eu disse a vocês, vai pedir a senha novamente, 1, 2, 3, e pronto. Quando eu tento fazer qualquer alteração na planilha, ele vai me mandar essa mensagem de erro. A célula ou gráfico que você está tentando alterar está protegida e, portanto, é somente de leitura. Eu não vou conseguir alterar nada quando a planilha está protegida. O que é que eu posso fazer? Eu posso desproteger a planilha. Esse botão não aparecia antes. Antes era proteger a planilha, né? Quando ela está protegida, você clica, vai habilitar desproteger. Aí, quando eu clicar em desproteger, ele vai me pedir aquela senha. Se eu desproteger, aí sim eu vou poder fazer qualquer tipo de alteração na planilha. Do que é que isso é interessante? Deixa eu aumentar o zoom aqui para melhorar para vocês verem mais de perto. Agora dá para ver, não dá? Ó, vamos supor que a gente esteja criando um formulário onde eu vou querer o nome e o telefone de uma pessoa. Vou botar aqui nome, embaixo telefone. Então, quando eu boto aqui Walter e o telefone 8888-8888, se outra pessoa está preenchendo, você vai querer que ela somente faça alterações nesse campo, não nesses aqui. Então serve para isso também. Vou mostrar uma brincadeira aqui, certo? Então como é que eu faço isso? Quando eu protejo a planilha, eu protejo a planilha como um todo. Então, eu tenho que fazer a seleção dos campos que eu quero deixar livre para o usuário digitar primeiro, certo? Chegou nesse passo, massa. Selecionei os campos. Vou clicar com o botão direito e vou escolher formatar células. Essa quarta opção de cima para baixo. Formatar células, certo? Aí eu tenho que ir lá na última aba, proteção. Essa última aba daqui, ó. Quando eu for nessa aba proteção, eu desmarco essa opção bloqueadas. Quando eu desmarcar, observem que eu só estou selecionando essas duas células, certo? Como eu desmarquei aquela opção bloqueada somente para essas duas células, quando eu proteger a planilha novamente, ela não vai
ela vai deixar livre para você digitar somente nessas 2 células. É mesmo? Eu digo, vamos testar? Vou proteger, certo? Aí ele vai selecionar células bloqueadas. Lembram que eu desmarquei aquela opção naquela última aba? Pronto, era justamente para isso. Digitar a senha, 1, 2, 3 e redigitar. Pronto, eu vou em nome e vou tentar alterar. Ele não me deixa. Quando eu for no meu nome, Walter, eu vou botar o nome de Tatiana. Ele permite alteração. Mas em qualquer outro campo da planilha, ele não vai permitir. Certo? Tatiana, se tiver alguma dúvida, tu me diz, viu? Okay. Eu vou deixar você interromper agora, tá bom? Okay. Já que a gente tá com esse pequeno problema. Vamos voltar para os slides. Proteger a planilha. Beleza. Vamos agora para o próximo. Como é que a gente vai proteger uma pasta de trabalho? A pasta de trabalho é o documento como um todo, certo? Ele vai impedir as alterações na estrutura da pasta de trabalho, como a movimentação, exclusão ou adição de planilhas. E o local que a gente escolhe a proteção é bem pertinho do proteger planilha, é o proteger pasta de trabalho. Eu vou voltar lá para vocês verem. Vou desproteger a planilha que eu fiz, para tudo voltar ao normal. E logo no botão abaixo de proteger planilha tem proteger pasta de trabalho. Mas o que é que isso vai fazer? É o seguinte, quando eu proteger essa pasta de trabalho, aqui embaixo, onde tem Plan 1, Plan 2 e Plan 3, eu, por exemplo, não vou poder renomear isso aí. E pode renomear? Pode. É só você clicar aqui, renomear. Eu posso botar questionário, por exemplo. Eu posso vir aqui, nesse botãozinho do lado, tá vendo? Que tem esse papelzinho com um brilhozinho no canto esquerdo. Se você clicar aí, ele vai adicionar mais uma planilha. Certo? Ele vai adicionar, não é quantas você quiser. No Excel 2003, se eu não me engano, ele ia até 30 e algumas planilhas. No 2007 ele vai aumentando, mas tem um limite. Então, quando eu protejo a planilha, outra coisa aqui também, tá vendo que o questionário está aqui no cantinho? Eu posso a qualquer momento clicar nele e botar ao lado. Vou arrastar aqui. Lembram que o questionário estava no começo? A gente pode alterar as planilhas dessa forma também. Para que eu estou dizendo isso? Quando eu protejo a planilha, a pasta de trabalho, eu vou nessa primeira opção, certo? Proteger estruturas e janelas. Quando eu proteger, eu não vou poder fazer mais nenhum tipo de alteração. Mesma coisa, ele vai pedir para redigitar a senha. E eu não vou mais conseguir fazer nada. Eu estou clicando no botão de adicionar a planilha e ele não faz nada. Eu estou tentando arrastar e ele só deixa... Não dá para ver o mouse? Dá, como uma opção que não é permitida aqui. Então, o proteger a pasta de trabalho é para proteger a estrutura do arquivo como um todo. Beleza? Vou desproteger, certo? Para dar continuidade à aula. Beleza, voltando para os slides. Tá na aba revisão. Ok, então a gente viu nessa primeira parte como proteger um arquivo do Office em geral, que é clicando no botão do Office, vai em preparar, criptografar documento. No Word, no PowerPoint, em qualquer programa do Office 2007 é dessa forma. A gente viu como proteger a planilha, para alterar que as células sejam modificadas, e aí tem várias opções para a gente brincar de formatação que a gente quer impedir ou habilitar, e viu como proteger também a pasta de trabalho como um todo. Então toda a parte de proteção a gente finalizou. Vamos agora para a próxima parte, que são os conceitos básicos do Excel. Eu não tenho a menor ideia de quanto tempo eu vou demorar explicando todos esses conceitos, mas vai ser uma aula bem inicial agora para todo mundo do Excel. O primeiro tópico que está aqui é seleção de células, certo? Eu vou ensinar a vocês como selecionar as células. E aí eu tenho um ponto e eu tenho
um ponto e vírgula. Vocês vão entender que o ponto, ponto não, 2 pontos. Vocês vão entender que o 2 pontos equivale à palavra até. E o ponto e vírgula equivale à palavra e. O que seria uma célula no Excel? Uma célula no Excel é o encontro de uma linha com uma coluna. Linha na horizontal, coluna na vertical. Portanto, cada quadradinho desse a gente chama de uma célula. Então, se tem uma linha e tem uma coluna, que célula é essa que eu estou selecionando? A célula A1. E se eu não sei, que às vezes a gente tem uns quadradinhos muito pequenininhos, a gente está um pouco perdido, tem que olhar assim com a mão, né, para saber onde está. Não tem problema. Aqui, ó, tem uma coisa que a gente chama de caixa de nome. Tá vendo que está escrito C4? É porque eu estou clicando na célula C4. Eu vou clicar em A2. Então, ele sempre na caixa de nome, ele vai aparecer o nome da célula. Certo? Então, no Excel a gente trabalha muito com seleção, não de valores, mas da própria célula. Um erro que a gente costuma cometer muito quando está começando a trabalhar no Excel é, quando eu quero somar esses 3 números, eu pego e faço assim, ó. Eu vou falar desse igual, certo? 1 mais 2 mais 3. Ele vai somar. Só que, se eu alterar esse valor 1 aqui para 2, minha coluna que está 6 não acompanha. Veja como é diferente se eu digitar igual a C1 mais C2 mais C3. Então, se eu alterar o conteúdo dessas células aqui, esse campo aqui que eu coloquei, as células vai acompanhar. Eu vou botar de 3 para 4, certo? Quando eu digitar 4 e apertar Enter, o valor 7 vai mudar para 8. E vocês estão vendo que o número não acompanha. Então, quando a gente estiver montando a planilha, tome sempre cuidado para digitar a própria célula. Porque quando você alterar o valor da célula, as outras fórmulas vão acompanhar. Certo? E que história é essa de 2 pontos e ponto e vírgula? É porque se eu tenho uma coluna com vários valores, eu posso querer somar esses valores. Certo? Então, como é que eu faço a seleção desses valores? É fácil. Você bota assim, ó, no caso dessa coluna que eu tô, C1, C2 e C3. Eu coloco C1 até C3. Isso aí é uma fórmula de selecionar as 3 células, C1, C2 e C3. Se eu colocar C1, ponto e vírgula, C3, eu estou selecionando somente 2 células, C1 e C3. Professor, então, uma forma de eu selecionar essas 3 células também seria colocar C1, ponto e vírgula, C2 e C3. Sim, também é uma forma. Mas se você tem 2 pontos para dizer que é de tanto até tanto, então é mais prático você utilizar os 2 pontos. Então decore, 2 pontos significa até e ponto e vírgula significa ok? Então vamos falar agora da segunda parte do slide, que é o igual. Todo tipo de fórmula, de função no Excel, a gente tem que começar com igual. Se eu quero somar o conteúdo de 2 células, eu boto igual B1. Tá vendo que quando eu digito B1 fica azulzinho, que ele já faz a seleção. Eu vou colocar B1 mais C1. Primeiro ele dá 0 porque não tem nenhum valor, certo? Mas se eu botar aqui, ó, 2 e 2, onde tem a fórmula vai ficar 4. Como é que eu sei que ali tem uma fórmula? Se eu esquecer depois do lugar, lá em cima, ó, tem uma coisa que a gente chama de barra de fórmula. Tá vendo ali em cima, ó, do lado da caixa de nome, B1 mais C1. Todas as fórmulas ficam aí, e o conteúdo da célula também, certo? É assim que a gente distingue. Então, esse igual, ele vai aceitar as 4 operações básicas da matemática que a gente tem no teclado, né? Somar, subtrair, multiplicar, dividir. A gente pode usar parênteses, pode botar assim, ó, B1 mais C1 vezes 8. A gente pode fazer isso também. Cuidado quando você fizer operações muito longas, tente separar por parênteses para não misturar, né? Porque, de acordo com a matemática, né, primeiro a gente vai fazer divisão, multiplicação, depois soma e subtração.
Então, para a gente não ter nenhum tipo de dúvida, sempre utilize um parênteses entre uma fórmula e outra, entre a soma de dois valores ou a multiplicação. Aí é bem interessante você abusar mesmo dos parênteses, sabe? Para não correr o risco de estar fazendo alguma coisa errada e depois você não entender porque aquele valor não está funcionando. Certo? Vamos olhar agora os slides. Vamos falar de mesclar. Eu vou já mostrar a vocês o porquê de eu estar falando esses dois pontos, ponto e vírgula, que a gente vai usar muito nas fórmulas. Vamos falar de mesclar células. Eu posso transformar 2 ou 3 células em uma única célula. Eu tenho que ir na aba Início. E na aba Início, eu tenho o botão de mesclar célula. Achei. Estava achando que não ia achar. Ó, é justamente esse azinho aí, com 2 setinhas para cada lado. Ele vai transformar, no meu caso eu seleciono essas 3 células, ela vai transformar 3 em 1. Quando eu clicar, sumiu, virou tudo uma coisa só. Tá vendo? Eita, e como é que vai se chamar essa célula única? Aí a gente vê lá na caixa de nome, o nome que ele deu. No caso aqui ele deu A3. Então, a célula A2 e A1 meio que deixaram de existir. Eita, tem como voltar? Tem. Se eu selecionar essa célula e clicar de novo no botão de mesclar, ele vai desmesclar. E aí tudo volta a ser como era antes. Por que a gente faz isso? A gente pode selecionar aqui um campo grande, mesclar e botar... quando tem valores, ele sempre dá uma mensagenzinha, né? Para... reclamando. No caso, ele ficou só a fórmula aqui, ó. A gente pode mesclar aqui para fazer um título. Pode ser notas. E aí a gente pode brincar com a formatação do Excel dessa forma. E aqui, ó, ficou se chamando A1. Tá vendo? Isso tudinho ficou chamando A1, sendo chamado como A1. Próximo item do slide. Caixa de nome e barra de fórmula. É o que eu acabei de falar. A caixa de nome é o nome que aquela célula vai aparecer, quando a gente seleciona, vai aparecer lá. Eu vou explicar para vocês já, porque eu estou falando tanto de caixa de nome, que vai chegar mais na frente, um determinado momento que vocês vão entender como é bacana essa caixa de nome. Tem uma outra utilidade. E a barra de fórmula, que é onde vai ficar o conteúdo da célula ou a própria fórmula. O próximo item é copiando células, selecionar e arrastar. Aqui é o seguinte, eu vou ensinar uma brincadeira do Excel aqui, bem legal. O Excel ele agiliza muito o trabalho da gente. Se eu quiser digitar os meses do ano, eu não preciso digitar todos os meses do ano. Eu posso digitar janeiro e ele vai completar para mim. Agora, ó, estão vendo que o mouse normalmente, o ponteiro do mouse do Excel é essa cruz assim meio gordinha. Então, eu tenho que transformar essa cruz gordinha numa cruz fininha para poder arrastar e colar para poder fazer a cópia. Aí, no seu Excel, você olhando bem pertinho dele, ele tem um quadradinho aqui na borda, ó, bem no cantinho embaixo, no canto direito inferior. Eu vou botar o mouse em cima dele até ele mudar o formato do ponteiro. Quando ele mudar, eu clico, seguro e arrasto. Ó, tá vendo aqui ó, que ele mudou o formato? Não sei se vai dar pra ver. Não dá pra ver o mouse. Então, ó, eu clico, seguro e arrasto. Ó. E aí, ó, ele vai complementar com fevereiro, março, abril, automaticamente. Eu podia ir para baixo, podia. Fevereiro, março, abril. Esse recurso de cópia também serve para outras palavras. Eu posso botar aqui bola. Quando eu clicar aqui nele e arrastar, ó, ele vai levar tudo bola. Bola, bola, bola. Certo? Agora, ó, o dos números é o seguinte. Às vezes a gente quer uma sequência de número, né? Eu vou botar 1. Se eu clicar no 1 aqui e arrastar, ele vai me dar tudo 1. Agora, se eu quiser uma sequência crescente, um conselho que eu dou a vocês é colocar os dois primeiros números. 1, 2, por exemplo. Aí eu vou selecionar 1 e 2. Sim, aqui é ou você clica com o mouse e arrasta, ou vai com a setinha direcional, segura o Shift e bota para a direita. Aí eu vou e clico, ó. Aí ele completa. 3, 4, ok?
Vamos para o próximo item. Ponto é número e vírgula é texto. O que quer dizer isso? É outro erro muito comum que eu já deparei nas empresas que eu passei. O pessoal começa a fazer assim, ó. Vou até colocar aqui para não esquecer. Ponto é número, vírgula é texto. Ponto é número, vírgula é texto. Olha só, se eu digitar um número assim, ó, 1.1, certo? E eu digitar 1,1, notaram que eles se alinharam de forma diferente? O ponto, ele vai indicar que o que tem dentro dessa célula é um número. E a vírgula vai indicar que o que tem dentro da célula é um texto. Por que essa diferença? Porque se eu quiser, por um acaso, fazer alguma operação com essa célula que é um texto, vai complicar, né? Se eu digitar C4, tá vendo que ele selecionou da vírgula, que é um texto aí, certo? Se eu botar C4 mais 1, o que será que vai acontecer? Eu devia ter testado isso aqui, que no meu funcionou, viu? C3 mais 1. Ah, foi o contrário. Eu digitei ao contrário aqui, quer ver? É o contrário, eu vou corrigir nos slides, certo? Essa que pegou aqui valor, ponto, é texto. Espera aí que eu cliquei no botão errado. Ponto é texto. Desculpem aí a enrolada. E vírgula é número. Agora está correto, ó. Sendo ponto um texto, eu não vou poder somar o conteúdo dessa célula com outro número, como eu fiz aqui, ó. Eu digitei C3 mais 1. Não tem um texto aí dentro? Se tem um texto, eu não posso somar texto. Então ele dá esse erro aqui do valor. Diferente da célula de baixo. A célula de baixo eu usei vírgula. Então, se eu colocar C4 mais 1, aí sim ele vai funcionar. Tem gente que coloca aqui, ó, C4 mais 1. Eita, não funcionou, faltou igual, né? E ó, tudo que alinha por padrão, né? Se não tiver nenhum tipo de alinhamento, porque eu posso colocar centralizado, à esquerda ou à direita. Tudo que alinha à esquerda vai ser texto. Se alinha à direita, é número. Antes das formatações. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos começar agora as fórmulas básicas. As fórmulas mais básicas do Excel é a soma, média, mínimo, máximo. Aí eu coloquei mais essas duas para vocês verem, né? O hoje e o agora. Vamos lá. Começar primeiro com a fórmula da soma. Como o próprio nome diz, a fórmula da soma, ela soma o conteúdo de um intervalo. Se eu botar 10, 20, 30 aqui, e eu quiser somar, eu posso fazer assim, certo? Uma primeira forma que a gente aprendeu, que você já deve saber, é A1 mais A3 mais A4 mais A5. Estão vendo que todas as células que eu vou colocando, ele vai selecionando? Isso é uma forma da gente fazer. Agora, se nessa coluna eu tivesse aqui 50 valores, olha o problema, eu ia ter que digitar célula por célula. Para isso, existe a fórmula da soma. Você bota igual soma, e aí vem aquela brincadeira dos parênteses, do ponto e vírgula, e do dois pontos que eu estava falando no começo. É só eu colocar aqui, ó, A3, dois pontos, A5. E ele já me mostra uma única seleção com os valores que vão se somar. E aí também deu 60. Ó, essa é uma forma correta, muito bonita, muito elegante. Se for pequena a quantidade de valores, essa fórmula também está valendo, quantidade de células. Agora, uma coisa que não vale, que é feio usar, e que não usem, que eu vejo constantemente isso aí, é a gente fazer isso aqui, ó, soma,
E aí coloca aqui dentro, ó, A3 mais A4 mais A5. Será que funciona? O pior que funciona, que dá 60. Mas aí não é a forma correta de fazer. Ou você utiliza somente o igual A3 mais A4 mais A5, ou utiliza a fórmula e aqui a gente coloca os intervalos. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula também funciona? Funciona. Certo? Próxima fórmula é a fórmula da média. Vamos brincar aqui, vamos fazer uma planilha com as notas dos alunos, certo? Tá aqui. Nome, nota 1, nota 2 e média. Tô apertando esse F1 direto aqui hoje. E média. Certo? Então, quem vai ser o primeiro aluno? O primeiro aluno vai ser o Billy. Billy que tava falando alguma coisa ali que eu não sei o que é que era. O segundo aluno vai ser Tatiana. O terceiro aluno vou ser eu. Então, na primeira prova, Billy tirou quanto? Billy estudou pouco, chegou em casa cansado. No outro dia tinha prova, tirou um 6. Mas aí ele viu que tirou um 6, quis recuperar. E aí na segunda nota ele tirou 8, certo? Tatiana é uma menina mais estudiosa. Na primeira tirou 9. Aí como ela achou que tirou uma nota muito boa, na segunda prova ela estudou menos, tirou 8. O professor Walter, como sempre foi um aluno muito estudioso, ele tirou 10 na primeira e 10 na segunda. Pense num sonho. Então é o seguinte, eu posso fazer essa média de duas formas. Eu posso somar as duas colunas e dividir por 2. Posso. Vou botar aqui igual B2 mais C2 e divido por 2. Agora é o seguinte, viu? Cuidado com os parênteses aqui. Senão ele vai fazer C2 dividido por 2 primeiro. Por isso que a gente tem que colocar um parênteses aqui e outro parênteses aqui, certo? E aí, ó, 6 e 8, a média é 7. Isso é uma forma de fazer. Agora, se eu tiver 50 colunas e quiser a média, aí complica, né? Aí, para isso, existe a fórmula média. E aí, do mesmo jeito da fórmula soma, eu coloco um intervalo dentro do parênteses do trecho que eu quero tirar uma média aritmética. O que é a média aritmética? É a soma de todos os valores e dividir pela quantidade de valores que a gente encontrou. No caso, que a gente selecionou. B2, pode ser 2 pontos ou pode ser ponto e vírgula, porque aqui só são 2 células. Eu vou botar média B2, C2. E aí a gente tem a média do Billy, que foi 7. Professor, eu vou ter que fazer uma por uma? Não, você só precisa fazer uma. Aí você vai vir naquele cantinho, ó, lembra daquele clica e arrasta? Pronto, aí você dá um clique aqui, ó, e arrasta. Aí o Excel se atualiza, ó como é bacana. Na barra de fórmula, na média do Billy, ele tem, ó, B2 e C2. Na da Tatiana, ele já vai andando, ó, B3 para C3. E na minha, ele vai para B4, C4. Isso é uma característica do Excel, quando a gente clica e arrasta. As células andam junto. Agora é o seguinte, talvez em algum momento, eu não coloquei isso nos slides, viu? Que eu me lembrei agora desse detalhe. Talvez em algum momento a gente queira ter uma planilha para cálculo de valores com dólar, certo? Vou imaginar que o dólar hoje está R$ 2,02, se eu não me engano. Olhei hoje. Então, eu quero fazer um cálculo do real para converter de real para dólar. Aí, eu tenho um valor em dólar, aí eu quero saber quanto em real equivale aquele valor. E aí a célula do dólar vai ser só uma que vai estar fixa aqui. Deixa eu botar aqui, ó, dólar. É porque eu não estou vendo o teclado direito não, viu? Por isso que eu estou apertando muito F1. O dólar está a R$2, vírgula ponto, hein? E 2 centavos. Alinhou à direita, é número. E o dólar está na célula B1. Se eu quiser fazer qualquer tipo de operação com a célula fixa, no caso a célula é B1, eu tenho que botar um cifrão. Como assim, professor? Se eu quero
durante o arrasto, fixar somente a coluna, eu boto um cifrão antes do B. Mas se além da coluna eu quiser fixar também a linha, eu coloco antes do número. Feito isso, é como se qualquer seleção, utilizando isso aqui, ó, cifrão B1, cifrão B, cifrão 1, utilizando isso aqui, todo tipo de fórmula que eu fizer, ela vai estar fixa. Como assim? Ó, vou fazer um exemplo com e um exemplo sem, que aí vocês vão entender perfeitamente. Vamos lá. Eu quero saber, suponha que um produto é R$10, e um outro de R$20 e outro de 30. E aí eu vou querer saber em dólar quanto é que fica B1 vezes 10. No caso aqui está no C3. Certo? Ó, B1 vezes C3. 10 vezes 2,02. Como é uma conta por 10, a gente só pega a vírgula e puxa uma casa para a direita, né? Aí dá 20,2. Aí, quando eu arrasto, o que é que vai acontecer? Deu 0 e deu 0. Por quê? Ó, observa na barra de fórmula. Aqui está B1 vezes C3, na barra de fórmula. Quando eu fui para a célula de baixo, ela andou também, tá? B2 vezes C4. Só que a gente não queria que esse B fosse B2 e aqui fosse B3. A gente queria que aqui fosse B1 e fosse B1. Aí quando eu era usuário iniciante do Excel, eu fazia isso, arrastava, né? Que a fórmula era grande, e depois eu ia alterando tudinho para 1. Tá vendo? É besteira. Eu podia ir na barra de fórmula, aqui, ó, e digitar um cifrão aqui e um cifrão aqui. E aí, quando eu arrastar, ele vai sempre fixar o valor de B1. Certo? Vamos adiante. Eu não estou fazendo planilhas muito longas não, porque tem muito assunto, muito macete do Excel que eu queria passar para vocês. Então eu estou fazendo essas planilhas um pouco mais resumidas. Vamos falar agora de mínimo e de máximo. Como o próprio nome diz, o que ele vai retornar é o valor mínimo e o valor máximo. Vou usar 10, 20 e 30 de novo, certo? Então, entre 10, 20 e 30, quem é o valor máximo? O valor máximo entre B1 e B3. Percebam que foi selecionado, certo? O intervalo, 10, 20 e 30. Então, a sintaxe da fórmula é somente igual, máximo, aí abre os parênteses e eu boto o intervalo. No caso, quando eu apertar Enter, ele vai me retornar qual é o maior valor que a gente tem nesse intervalo que eu selecionei, que no caso é 30. A fórmula do mínimo é do mesmo jeito. Mínimo B1, 2 pontos, B3. Cuidado, que se você botar ponto e vírgula, ele vai só olhar a célula B1 e a célula B3. Aí possa ser que funcione, possa ser que não. Mas assim, sintaticamente, se você quis olhar o intervalo todo, se você usar a vírgula, vai estar errado, certo? E ó, quando eu botar o mínimo aqui, ele vai funcionar. Professor, preciso do acento. Você pode colocar o acento ou não colocar. Precisa ser maiúscula ou minúscula. Você pode deixar maiúscula ou pode deixar minúscula. O Excel vai interpretar. Ok? Adicionalmente, eu coloquei duas fórmulas. A fórmula do hoje e a fórmula do agora. O hoje vai me retornar a data do dia. Sempre que eu abrir o Excel, ele vai mostrar a data de hoje, na célula que tiver essa fórmula. A do agora, ele vai me mostrar, além da data, a hora atual. Você abriu a planilha lá, se ela estava fechada, ele vai mostrar naquele momento. Só que aí é o seguinte, você bota igual, hoje, abre e fecha parênteses, viu? Aí ele me retorna a data. Se eu digitar igual hoje, ele vai dar erro. Aí você fica, poxa, o professor ensinou essa fórmula, mas veja bem, viu? Abre e fecha parêntese. Aí ele pega. E o agora é o seguinte, viu? Se eu formatar a célula para aparecer só a data, ele vai omitir. Ele vai fazer o que a gente chama, na área da gente,
de computação truncar, ele vai cortar fora a hora, certo? Então, tome muito cuidado nisso aí, para ver a diferença. Uma coisa é a data, uma coisa é o hoje, que vai mostrar só a data, outra coisa é agora, que vai mostrar a data e a hora. Sim, para que eu preciso desse tipo de fórmula? Por exemplo, um funcionário, ele entra a determinada hora e sai numa determinada hora. Aí você quer calcular quantas horas ele ficou no trabalho. Dá para fazer isso também, por essas fórmulas. Ok? Vamos ver o próximo item. Pronto. Essas são as fórmulas básicas do Excel, as mais simples de todas. Agora a gente vai aprender algumas fórmulas um pouco mais elaboradas. Nessa brincadeira já passou 40 minutos de aula, viu? A gente vai aprender o soma-se e o conte-se. Ó, eu vou dar um zoom, um Shift F5 aqui para a gente ver. O soma-se, a fórmula se divide em 3 partes. Primeiro, você vai colocar o intervalo que você está querendo analisar. Por exemplo, uma coluna eu vou fazer uma planilhazinha agora com o nome dos vendedores. Então, o intervalo aqui, esse primeiro intervalo, pode ser o nome dos vendedores, pode ser o nome da região. O critério aqui pode ser assim, igual a Walter, como vendedor Walter. Seria um critério aqui para avaliar. Então, e o intervalo soma é a coluna ao lado que eu vou ter os valores de venda. Por exemplo, na primeira coluna eu tenho vendedor Walter da região Nordeste vendeu 200. Aí na linha de baixo eu vou ter o vendedor Billy da região Sul vendeu 100. Então, eu posso, diante de uma planilha muito grande, selecionar só os valores que eu quero somar. Vamos para a prática que vocês vão entender melhor. Então, vamos focar aqui, Billy, isso. Vou colocar aqui, certo? Vendedor, região e valor. Podia botar produto, podia colocar várias coisas. Eu vou botar aqui, ó, Billy. Tá, vou usar o nome de vocês não, que vocês já estão brincando, já estão chateados comigo. Eu vou botar Tiago. Vou botar os amigos agora de João Pessoa, de Campina, que eu não prestigiei da outra vez. O Jonas, Tiago, Carlos e João. Vou botar só 3, certo? Tiago está na região Sul. Carlos está na região Nordeste. Jonas na Sul. Eu vou botar só mais um aqui. Um outro vendedor, tá, o Daniel. E vou botar o Tarcísio. Pronto. Eu vou botar Nordeste e Sul, certo? Nordeste e Sul. Observem que eu botei aqui, ó, tudo de letra minúscula, viu? Isso aqui vai influenciar na hora que eu for escrever a fórmula. E aí, Tiago vendeu... Tiago é um vendedor fraco, vendeu 50. Carlos é mais desenrolado, vendeu 60. Jonas tem muito papo, mas pouco serviço, 40. E o Daniel, vendedor da bexiga, botei 300. E o Tarcísio também está desenrolado, vendeu 100. Pronto. Para que tudo isso, professor? Vamos ver o seguinte. Se eu quiser saber o total de vendas da região Sul, como é que eu faria numa única fórmula? Serve para isso, essa fórmula aqui, ó. Então, eu poderia, no olhômetro aqui, ver que na região Sul eu tenho 50 mais 40, que dá 90, mais 100, vai totalizar 190 o valor de vendas da região Sul. Ó, outra coisa, eu posso, como é real, eu posso transformar isso aqui no formato de moeda. Tem um botãozinho aqui na aba início, que é uma nota com várias moedinhas de ouro. Estão vendo? Embaixo da palavra geral. Eu vou clicar nele, faço a seleção e clico nele. Aí vira tudo dinheiro, automaticamente. Então, primeira coisa, total de vendas da região Sul. Como é que eu faço? Eu faço um soma-se. Eu vou puxar só um pouquinho para cá, para vocês verem a fórmula. Eu faço um soma-se, certo? Qual é... O Excel também já me dá uma dica, certo? Ó, tá vendo essa... Não, vocês não estão vendo. Ó, tá vendo que ele me mostra uma abazinha? Primeiro ele diz o intervalo que eu vou analisar, o critério daquele intervalo. Como assim?
o intervalo que eu quero analisar no caso é as regiões. Então eu vou de C2 até C6. Isso é o primeiro intervalo que eu estou analisando. Aí eu vou ponto e vírgula, certo? Os pontos e vírgulas aqui vão separar os três componentes da sintaxe da fórmula do soma-si. O primeiro é o intervalo que eu vou analisar. O que é que eu estou procurando de C2 até C6? Primeiro eu estou procurando a região sul. Aí eu coloco entre aspas o sul. Se vocês escreverem sul com letra maiúscula, não vai funcionar. Por quê, professor? Porque o sul com S maiúsculo é diferente do sul com S minúsculo. Aí você tem que ver a preocupação em digitar sempre campos que são iguais com a caixa do texto, se é caixa baixa, caixa alta, igual. E aí é o seguinte, para finalizar a fórmula, ele vai perguntar aqui, eu vou somar aonde? Eu quero somar o da coluna valor, que no caso é o D, ó, de D2 até D6. E beleza, a fórmula está completa. Olhe um pouquinho para ela. Eu vou ter C2 até C6, que é o intervalo das regiões. Aí é o meu intervalo. Aí eu quero um critério entre C2 e C6, o sul. Eu quero que seja a palavra sul. Se tiver o sul em C2, eu quero que você some o que tiver em D2. Aí depois ele vai fazer o quê? Ele vai para C3. C3 tem a palavra sul. Eu vou apertar Enter, tá? E vou fazer uma simulação aqui com vocês de como a fórmula funciona. Vocês já viram que deu 190 aqui, né? Ó, ele funciona assim, ó. C2 tem a palavra sul? Tem. Então, se tiver sul, ele vai na coluna D e soma 50. C3 tem a palavra sul? Não. Então ele não faz nada. C4 tem a palavra sul? Tem. Então ele vai somar 50, que já estava lá, com 40, dá 90. C5 tem a palavra sul? Não, tem Nordeste. Então ele não faz nada. Vai para o próximo. E C6, que é a última, tem a palavra sul? Tem. Aí eu já tinha 100, né? Tinha 90. Quando eu somar com 100, vai ficar 190. É assim o funcionamento da fórmula do soma-si. Ok. E agora tem outra fórmula que se chama o conte-si. Vamos olhar a sintaxe dela aqui no slide. O conte-si, ele vai contar quantas ocorrências a gente encontra de acordo com quantas ocorrências de um determinado critério a gente encontra no intervalo. Falou difícil, não foi? Foi, mas não é difícil de entender, não. Por exemplo, eu quero saber aqui na região sul, quantas ocorrências da região sul existem no intervalo de C2 até C6. Como o intervalo é pequeno, eu estou vendo que tem 3, mas se for um intervalo muito grande, aí fica difícil saber, né? Então a gente bota assim, ó, igual, conte.si, qual o intervalo que eu estou analisando? C2 até C6, certo? E deixa eu puxar um pouquinho para o lado, porque senão vocês vão ficar sem ver direito. Aí, ó, coloquei o intervalo, aí eu separo um ponto e vírgula. E qual é o meu critério? Eu quero que o critério seja igual a sul. Eu acho que é assim, viu? Ó. Rapaz, acertei, tá dizendo? É porque tem uma diferençazinha, ó. A gente coloca... Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Ó, ele coloca as aspas e coloca o igual. Eu quero que ele procure sul. E aí, quantas ocorrências da região sul a gente tem? 3, né? 1, 2, 3. Professor, eu não acredito nessa história que você tá me dizendo que se botar maiúsculo ele não pega. Aqui pegou... Deixa eu botar o espaço, ver se ele pega. Pronto. O espaço ele não pega. Ó, outra preocupação. Se na hora de digitar o dado, eu botei assim, ó, sul e apertei barra de espaço. Isso aqui é diferente de só sul. Observe que aquele 0 vai se transformar em 1, ó. Mas aí no olhômetro você vê que tudo é sul. Então tomem cuidado na hora de digitar os dados numa planilha do Excel. Porque às vezes quando a gente pega, a gente fica... Ah, não somou certo. Não, porque o dado lá pode estar alterado de alguma forma diferente. Eu até me surpreendi pegar esse maiúsculo aqui, que eu testei antes de vir para cá e não pegou. Apareceu 3. Bom, essas são as fórmulas mais elaboradas. Se der tempo hoje, eu vou mostrar a fórmula do si. Mas eu não programei para a aula de hoje. Porque a aula seguinte eu estava vendo que ia ser um pouco sobre Google Docs, sobre utilizando os softwares na nuvem. Então, se der tempo, eu ainda mostro a fórmula do si hoje, o si aninhado. A gente vai até onde der, certo?
Então, vamos agora para os recursos utilizados, os próximos, certo? Que eu vou falar sobre inserir um comentário, a formatação condicional, o filtro e a função subtotal. Primeiro, inserir um comentário. Se inserir um comentário é bem tranquilo, é somente para a gente deixar um comentário em cima de uma célula. Como é que eu faço? Eu vou na célula que eu quero, valor, certo? Então eu vou na aba revisão, e lá em revisão, ó, tem novo comentário lá em cima, estão vendo? Quando eu clicar aí, ele vai abrir essa abinha aqui para eu colocar um novo comentário. Como assim um comentário? Você bota assim, aqui você digita o valor da venda. Pronto. É isso. Aí quando eu clicar na célula valor, ó, ele vai me mostrar esse comentário. Aí eu posso fazer vários comentários e posso navegar entre os comentários aqui, ó, anterior e próximo. Ele vai navegando entre os comentários que a gente colocou. Eu vou excluir esse comentário para não deixar poluído. Comentário é somente isso. Próximo item que a gente tem é a formatação condicional. Como assim, professor? Que danado é uma formatação condicional, que eu nunca ouvi isso aí. Eu vou voltar para aquela nossa tabela de notas, certo? Aluno, nota 1. Vou botar média para simplificar. Vou botar de novo Walter, Tatiana e o Billy. Então suponha que a média de Walter foi 9, a de Tatiana foi 7, cravado, e a de Billy foi 6. Billy vai ficar com raiva de mim já, porque eu só estou botando nota baixa aqui para ele. Beleza. Formatação condicional seria o seguinte, ó. Eu posso mudar o visual dessa célula aqui para, se for uma nota acima de 7, ficar verde. Se for abaixo de 7, ficar vermelho. Que bacana. É bacanazinho, né? Aí onde é que tá? Eu coloquei esses atalhos todinho aqui, ó, nos slides para facilitar para vocês. Formatação condicional, a gente vai na aba início e procura formatação condicional. Vamos lá, ó. Na aba início, formatação condicional. Vou dar um zoom, certo? Do lado ali do nome geral tem formatação condicional. Quando eu clicar nele, eu vou dar um zoom aqui agora. Quando eu clico nele, eu já tenho algumas regras pré-prontas. A primeira delas é, ó, se for maior que, é menor do que, está entre, e aí a gente vai configurar esses valores. No caso aqui, ó, se for maior do que, como a média é 7, eu vou colocar 7. Ctrl 1. Ó, se for maior do que 7, eu quero formatar essa célula com um preenchimento vermelho claro e vermelho escuro. Não, a gente coloca um verdinho, certo? Ó, verde e texto verde escuro, ok? Eu vou selecionar essa. E aí eu dou ok. Se o valor da célula for maior do que 7, vai ficar nessa cor. Se eu botar 6, ele já perde a cor, tá vendo? A formatação condicional é basicamente isso. Eu fiz uma alteraçãozinha aqui. Vou abrir de novo o Excel. Foca em mim, viu, Billy? Isso. Deixa aqui em mim, comigo. Pera aí, viu? Ó, é menino buliçoso demais, só dá isso. Pronto, eu cliquei no atalhozinho que eu excluí, eu ocultei as abas, mas elas estão aqui ainda, certo? Vamos lá. Próxima coisa que a gente vai ver é o filtro. O filtro, a gente tem um campo da tabela, nome, região, venda, cidade. E aí quando eu utilizo um filtro em cima daquele campo, ele vai filtrar toda a ocorrência dos valores dessa coluna
ele faz uma filtragem. Como assim? Por exemplo, eu posso deixar só valores do vendedor Walter. Aí quando eu clicar lá só Walter, ele enxuga todos os valores para deixar somente mostrando Walter. E pode fazer isso? Pode. Vou fazer aqui para vocês rapidinho. Vou botar o nome, região e venda, certo? Vou botar aqui, ó, Walter, na região Nordeste, vendeu 100. E aí eu vou fazer algumas ocorrências no meu nome com valores diferentes, certo? 250, 60, 80, 300. E aí em seguida eu vou no Billy. Billy vendeu na região Sul. Eu vou botar algumas vendas minhas aqui na região Sul para a gente fazer uma brincadeira legal. Sul e 100. E algumas dele eu vou colocar na Nordeste também para mesclar. 80, 90, 30. Vamos lá que dá tempo da gente ver um bocado de coisa ainda. E Tatiana, na região Nordeste. Eu coloquei menos regiões, não foi para valorizar uma região ou outra não. Foi só porque veio na mente as duas agora e vocês vão conseguir visualizar melhor se eu colocar somente duas regiões. Vocês vão conseguir visualizar melhor o filtro. Então lá em cima eu vou aumentar o zoom. Agora, ó, a gente tem um cabeçalho, nome, região e venda. O filtro, ele funciona justamente em cima desses cabeçalhos aqui, ó. E aí eu tenho que estar nessa estrutura ou na horizontal, certo? Dos valores. Eu clico aqui, ó, nome, região e venda. E aí, na aba dados, eu vou selecionar filtro. Estão vendo aqui esse botão? Bota lá no slide, Billy. Isso. Tá vendo o botão filtro? Pronto. Só vou fazer isso. Quando eu fiz isso, os meus cabeçalhos foram adicionados esse pequeno botãozinho aí de seleção, ó. Mas o que é que vai ter em cada um deles? Por exemplo, nome. Tem 3 nomes aqui, tem Walter, Billy e Tatiana, né? Então, o filtro cai justamente aqui, ó. Se eu desmarcar qualquer um desses nomes, vai sumir da minha lista. Eu vou tirar o zoom para vocês verem como some, certo? Estão vendo aqui, ó, a lista toda. Tá até aqui, ó, todinha, certo? Quando eu clicar aqui em nome e botar só Walter, eu vou desmarcar a Tatiana, vou desmarcar o Billy e vou dar OK. Ele vai me mostrar somente Walter. Ah, mas eu posso fazer um outro filtro além? Posso. Eu posso, no lugar de Nordeste, mostrar só as vendas de Walter na região Nordeste. E ele filtra aqui, ó, mostrando só minhas vendas na região Nordeste. Da mesma forma, eu posso selecionar somente Billy em todas as regiões. Ele mostrou quais foram as vendas de Billy na região Sul. Aí eu desmarco, deixo somente a região Sul marcada. E aí ele mostra só as vendas de Billy na região Sul. Isso aí é o que a gente chama de filtro, para filtrar os dados. E aí a gente vai falar agora de uma outra função, que é a função subtotal. Eu tinha me esquecido dela, eu tive que estudar ela essa semana ainda, porque é uma função que eu acho que a gente não usa muito, né? Porque se você tem a função de média, se tem a função de soma, a função subtotal, ela juntou tudo numa coisa só e fez assim, ó. Se eu colocar subtotal, abre parêntese, 1. Aí se eu colocar o valor 1, quer dizer que subtotal vai funcionar como média. Se eu colocar o valor 9, subtotal, abre parêntese, 9, e botar o intervalo, a função subtotal vai se comportar como uma soma. Então eu tenho essa tabela aqui, onde eu tenho os números de 1 a 11. E aí, o primeiro é a média, o segundo vai contar, o terceiro conta valores, o 4 é o máximo, o 5 o mínimo, o 6 o multi, o 7 vai ser o desvio padrão. Algumas fórmulas aí eu nunca usei. Foi só para vocês fixarem. Foca no slide, Billy, para eu mostrar essa sintaxe. Aí, ó. Pronto. Tá vendo o subtotal, número da função e o intervalo. No exemplo aqui embaixo, vocês vão ver, ó.
O primeiro exemplo é usando o 9. Subtotal 9 das células A1 até A5. Tem 2 pontos aí. O que é que o 9 faz? O 9, ele soma. Então, essa função aí, com esse 9, vai se comportar como a soma. É a mesma coisa que eu colocar igual soma A1, 2 pontos A5. Vai dar o mesmo valor. O exemplo de baixo, eu botei subtotal 1. O 1 é o quê? 1 é média, de acordo com a tabela. Então, quando eu fizer subtotal 1 de A1 até A5, ele vai tirar a média aritmética. Isso é que é a função subtotal. Vamos lá falar agora de validação de dados. Eu acho que validação de dados é onde a gente finaliza a aula. A validação de dados... Pode focar em mim, Bíblia. A validação de dados é quando a gente tem uma célula e a gente quer que naquela célula só possa entrar, por exemplo, um número. Ou se for uma célula de cargos de uma empresa, aí eu quero que só naquela célula selecione somente os cargos de uma empresa. Então, como é que a gente faz essa validação? Está na aba Dados, Validação de Dados. Vou fazer um exemplo agora. Vou botar na outra aba, certo? Vou fazer um exemplo de uma empresa. Empresa... Vou botar empresa engajada. Empresa engajada é uma página bem engraçada que tem numa rede social. Aí, ó, eu vou mesclar aqui para ficar bacana. Deixa eu aumentar o zoom para vocês verem. Tá, empresa engajada é o nome da minha empresa. E eu vou botar nome do funcionário. Funcionário. Vou ter cargo. E vou ter funcionário, cargo, vou ter salário. Salário, eu vou botar aqui um desconto só para mostrar como funciona a função de porcentagem para vocês. Lembrando que a gente pode dar 2 cliques aqui para ajustar. Pronto. Primeiro funcionário. Quem vai ser o primeiro funcionário da minha empresa? Eu vou botar o Amadeu. Amadeu. Vou botar o segundo funcionário, o Bruno. Vou botar eu, vou botar a Tatiana e vou botar o Billy. E aí, a gente pode ter vários cargos na empresa. Eu vou colocar só 3 cargos, certo? Vou botar aqui o cargo de dono, vou botar faz tudo e estagiário. São os 3 cargos que toda empresa tem. Dono, faz tudo e estagiário. Estagiário se confunde com faz tudo, mas nem sempre é a mesma coisa. Aí, ó, quando eu for validar os dados, eu posso querer que na coluna cargo só entre esses 3 valores: dono, o faz tudo e o estagiário. Aí como é que a gente faria? A gente vai na aba Dados e vai selecionar a opção Validação de Dados. Dados, validação de dados. E aí, ó, em validação de dados, a gente vai ter 3 abas. A aba mais importante é essa primeira. As outras 2, a aba do meio é uma mensagem de aviso e a última aba é para a gente configurar uma mensagem de erro. E aí, ó, tem esse permitir, tá? Critério de validação, permitir. A princípio ele está selecionado como qualquer valor. E aí a gente vai mudar isso um pouquinho, ó. As opções que ele tem é um número inteiro, para essa célula só ser permitido um número inteiro, um decimal, uma lista, uma data, hora, comprimento de texto ou alguma coisa personalizada. Eu acho que o que a gente vai mais usar é uma lista e o número inteiro, ou talvez o decimal. Então, o primeiro exemplo que eu vou fazer é com a lista, certo? Então, eu vou selecionar a lista. Quando eu selecionar a lista, vai aparecer aqui, ó, os dados, ele vai estar entre. Aí eu vou ter que clicar nesse botãozinho ali no cantinho direito, que tem uma setinha vermelha para cima. Quando eu clicar nele, vai minimizar essa janela de validação de dados, ela vai encolher. E aí ela vai abrir para eu clicar em qualquer canto do Excel onde estão os dados da lista que eu quero que existam. E aí tem um pequeno problema. O Excel 2007, ele só permite que a gente selecione aqui, ó, o que está nessa mesma planilha.
Se eu tiver esses valores em outra planilha, ele não me deixa selecionar. Eu botei aqui no Plan 3, certo? Vou voltar para o Plan 2. Entenderam a bronca do Excel? Mas eu vou mostrar como resolver isso, viu? Tem um macete bem legal. Eu vou aqui, ó, em validação de dados. Eu vou querer uma lista. E eu vou clicar no botão vermelho que vai encolher essa janela, ó. Encolheu. Aí eu vou e clico aqui, ó, a seleção dos valores que eu quero. E aí, ó, ele colocou uma igualdade, o porcento é o cifrão F, cifrão 4. Lembra do que é o cifrão, né? É para ele fixar os valores. E aí é só apertar Enter. Ah, mas eu esqueci um detalhe muito importante, né? Eu tenho que clicar na célula aqui primeiro antes de fazer isso, viu? Dados. Na célula, né? Mesmo do cargo. Fazer de novo, rapidinho. Dados, validação de dados, lista. A lista está onde? A lista está aqui. Aperta Enter. Enter. E agora ele vai. Eu tinha apertado um caractere estranho, por isso que ele deu aquela mensagem. Aí a gente vai ter esse botãozinho agora, ó. Quando eu clicar nesse botãozinho, ele vai me mostrar o dono, o faz tudo e o estagiário. E eu posso alterar esses valores para só ser permitido ser dono, faz tudo ou estagiário. Para arrastar para as outras células, eu posso clicar aqui e vai pegar essa seleção. Como também eu poderia selecionar tudo de uma vez e ir na validação dos dados. Posso fazer dessas duas formas. Eu vou botar que eu sou estagiário. Dono só tem um, né? Tatiana faz tudo e Bíblia faz tudo. Não é? Vou botar eu e Bruno como estagiário. Tá valendo? Tá. Só que nem sempre a gente quer que essa tabelinha com os dados esteja na mesma planilha. E aí, às vezes, a gente quer que esteja numa planilha ao lado. Como é que a gente poderia fazer isso? Eu posso, a caixa de nome que eu comentei no começo da aula, é justamente para isso. Eu posso transformar uma seleção de dados, por exemplo, A1, A5. Eu posso dar um apelido para essa seleção. E se eu der esse apelido, não importa em qual planilha eu esteja na minha parte de trabalho. É só eu usar esse apelido. Vamos ver aqui na prática como é que é. Seria assim, ó. Eu apaguei dono, estagiário. Vou desfazer tudo que eu fiz, certo? Pronto. Eu vou apagar isso aqui. E agora eu vou lá na plan 3 que eu tinha colocado, né? Aquela tabelinha. Dono, faz tudo, estagiário. Aí eu faço a seleção do espaço que eu quero e dou um apelido. Vou lá naquela caixa de nome. Eu vou botar aqui dados, com letra minúscula. E a partir de agora, D7, 2 pontos, D9, vai se chamar dados. O que isso quer dizer, professor? Vou fazer outra seleção aqui, certo? Eu vou chamar isso aqui de teste. Eu chamei 10, 20 e 30 de teste. Eu chamei E7 até E9 de teste. Aí eu posso fazer a soma assim, ó. Soma igual a teste. E aí ele soma. No lugar de eu usar o espaço, eu posso usar esse intervalo. Utilizando esse recurso do apelido, aí eu vou poder utilizar lá na minha validação de dados o apelido. Então eu vou voltar de novo, vou fazer a seleção diferente agora, certo? Cargo, vou em dados. Selecionei toda a coluna que vai entrar dados de cargo. Vou na aba dados. E aí eu vou validar os dados. Vou selecionar a opção de lista. E na fonte eu tenho que botar assim, ó, igual dados. Aí ele vai funcionar. Não é bacana? Professor, eu não entendi muito bem não. É porque é o seguinte. Se eu vim para cá, ó, colocar dados, eu for validar, eu botar lista, e se eu dizer, ó, eu fechei, certo? Aqui é o local que eu vou selecionar. Eu posso selecionar qualquer valor aqui,
Mas se eu for na Plan 3 ou Plan 1, ele não vai, ele fica travado. Eu estou tentando clicar aqui, ó, para navegar entre as planilhas. Por isso que esse recurso do apelido é para a gente poder acessar valores que estão em uma planilha ao lado. Entenderam? E mais uma vez eu vou complementar. Faltam 20 minutos de aula, viu? Acho que vai dar certinho no horário da gente. Lista igual a dados. Aí vamos ver a mensagem de entrada. A mensagem de entrada eu vou fazer assim. O título, deixa eu dar um zoom para vocês verem. A mensagem de entrada é justamente quando você clicar naquela célula, ela vai dar uma mensagenzinha explicativa sobre que valor você tem que colocar ali dentro. Vou botar aqui. Tem que tirar do zoom, né? Senão não vale. Vou botar aqui, ó, entrada. Digite um cargo. Viram? O título eu botei entrada e a mensagem digite um cargo. E aí eu vou na terceira aba, que é alerta de erro. Aí ele vai me mostrar o estilo do erro, se é um aviso, se é para parar, e pode configurar o erro que o usuário vai receber. Eu vou botar aqui, ó, parar. Eu vou botar aqui, eita. Não vai aparecer erro, não, vai aparecer eita. Coisou tudo. E aí eu continuo com minha validação igual, certo? Viram que o texto de aviso apareceu aqui, ó. Entrada, digite um cargo. Vou poder fazer o dono, mas se por um acaso eu clicar aqui na célula de baixo e eu botar aqui outro valor que não seja equivalente aos 3 da lista, quando eu apertar Enter, ele vai mostrar aquela minha mensagem que eu fiz, ó. Eita, coisou tudo. Entenderam? Isso é o que a gente chama de validação de dados. Faz tudo. Da mesma forma, o salário eu poderia fazer a restrição para só entrar número decimal. E vou falar um pouquinho do desconto agora, certo? Porque tem um exercício da atividade de vocês que vai cair porcentagem. Vou colocar esse aqui, ó. Esses dois como moeda. E vou fazer um desconto de 10% do salário do Amadeu. Eu vou selecionar primeiro a célula dele, no caso é C4, eu posso clicar com o mouse que ele já aparece, e eu vou botar aqui, ó, vezes 10%. E aí 10% de 500 é 50. E eu posso arrastar, certo, gente? Para ir preenchendo. Da mesma forma, ó, eu vou fazer um salário decrescente aqui, utilizando o recurso que eu tinha mostrado a vocês. Vai vir 700, 800, 900. E aqui também, ó, eu posso arrastar para preencher tudo. Ok, pessoal. Agora eu vou falar um pouco da atividade que vocês vão me entregar daqui a 10 dias. A gente vai elaborar uma folha de pagamento. Então, nessa folha de pagamento, vai ter que ter os seguintes campos: funcionário, o cargo, um código. Pode inventar o código. Beleza, Billy. Pode inventar um código qualquer. O salário bruto, o INSS, o vale transporte, contribuição, o abono salarial e o salário líquido. Eu vou mostrar as regras de negócio, como você calcular esses campos que você não sabe. Em seguida, você vai preencher essa planilha com 15 funcionários e os seus cargos. Os cargos estão aí, desculpa. Digitador, analista de sistema, secretária. Digite um código para cada cargo e um salário líquido para cada cargo. Aqui estão as regras do negócio. Foca lá, Billy, com a gente. A contribuição sindical vai ser 3% do salário bruto. Você não vai dar lá o salário? Então vai ser 3% daquele salário. Tome cuidado para não digitar o valor do salário. Você tem que colocar a célula. Você bota B2, por exemplo, vezes 3%. O abono vai ser 2,5% do salário bruto. O INSS, 11% do salário bruto. O vale transporte vai ser 6% do salário bruto. E o salário líquido vai ser esse cálculo: salário bruto, menos o INSS, menos o vale transporte, menos a contribuição sindical, mais aquele abono salarial que tira muita gente do sufoco, né? Aí tem mais coisa para fazer, viu? Você vai mudar o nome da Plan 1 para folha de pagamento. É só clicar lá em Plan 1 com o botão direito e renomear.
Vocês vão proteger a planilha com a senha FTIM maiúscula, não é minúscula. Em seguida, vocês vão formatar a sua planilha com bordas externas e internas. Essas bordas externas e internas é aquele contorno em volta da planilha. Aí vão ser duplas e na cor azul. Qualquer azul, viu? Depois vocês vão usar o recurso do filtro avançado para copiar uma área de critério que deverá ficar abaixo da sua planilha. Apenas os funcionários... Só um instante, pessoal. Eu acho que ficou um pouco confuso aqui, ó. O filtro avançado para copiar. Eu vou alterar isso aqui e vou mandar de novo para vocês. Vocês vão colocar somente um filtro em cima das colunas. Um filtro como eu mostrei para vocês, certo? Onde tem essa última opção, vocês colocam só um filtro. Em seguida, vocês vão criar uma validação na coluna do código para que não seja possível inserir um código acima do número 3. Depois, vocês vão salvar o arquivo com o nome do curso FTIM e o seu nome completo. E por fim, eu acrescentei isso aqui, utilizando fórmulas, responda qual o valor de maior e do menor salário. Vai ser obrigatório colocar a fonte de pesquisa, se houver uma fonte de pesquisa. Atividades iguais à dos outros colegas vão ser invalidadas. E o prazo de entrega é até o dia 26/10, às 23h55. Ou seja, sábado agora, o próximo sábado, vocês têm 10 dias. Lembrando que a nossa atividade da aula passada, vocês têm que entregar esse sábado, certo? Amanhã é sexta, sábado. Tem mais 2 dias e um quebradinho para vocês me entregarem. Voltar no chat. Dúvidas vocês colocam no fórum. Eu estou olhando o fórum sempre. O chat vai ser às terças-feiras, das 7 até as 8h30. Eu entrei até mais cedo no chat dessa semana, mas como a aula foi simples, eu creio que não houveram muitas dúvidas, para não dizer nenhuma, viu? Então, essa aula de hoje foi mais assunto, foi mais recursos do Excel. Dúvidas que vocês tiverem, pode perguntar. Eu estou sempre olhando lá o fórum. E no mais é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vou passar agora a palavra para a Tatiana. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Tenham um ótimo final de semana e até a próxima aula.